São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde a todos que nos acompanham a nível nacional e internacional. Seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta segunda-feira, 30 de janeiro. Crioula News. Títulos. Autoridades civis e religiosas almejam trazer Papa Francisco a Cabo Verde neste decênio jubilar dos 500 anos da Diocese de Santiago. A Comissão Nacional de Proteção de Dados aponta recursos financeiros e humanos como maiores desafios. Passageiros que viajaram da Boa Vista denunciam sumiço de bagagens no cais do Porto da Praia. Boa Vista já dispõe de uma unidade local de apoio para a imigração. Sobe para 800 número de feridos do sismo no Irão. Eugênio Lima afasta Boa Vista dos quartos de final da Taça Praia. Crioula News. Sociedade. A Presidência da República vai discutir com a Igreja Católica Cabo-Verdiana a possibilidade de trazer o Papa Francisco a Cabo Verde nestes 10 anos de decênio jubilar dos 500 anos da Diocese de Santiago, a primária em África. José Maria Neves deu a conhecer esta informação à imprensa durante as atividades da abertura oficial do decênio jubilar do projeto da celebração dos 500 anos da Diocese de Cabo Verde, na Cidade Velha, onde recordou que o convite ao Santo Padre para visitar estas ilhas já tinha sido feito a quanto da sua governação e do anterior Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. José Maria Neves sublinhou, por outro lado, a união de todos na construção de uma nação, por considerar importante que, sendo um dos pilares da identidade cabo-verdiana, a Igreja continue a unir e, sobretudo, a projetar uma esperança num Cabo Verde cada vez melhor. Considerou de muito revigorante para o país e o momento que resgata a língua cabo-verdiana em todas as suas variantes, a cerimónia que marcou a abertura oficial da decênio jubilar do projeto da celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, que na cidade de Praia, berço da cabo-verdianidade. O presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Faustino Varela, apontou os recursos humanos e financeiros e a regulamentação das redes sociais como os maiores desafios da instituição. Faustino Varela, que falava à Agência Noticiosa de Cabo Verde a propósito do Dia Internacional de Proteção de Dados, assinalado este sábado, 28 de janeiro, reconheceu que muita coisa já foi feito, mas existem ainda muitos desafios a serem vencidos. A Comissão, para nós, tem neste momento um grande desafio com os recursos humanos. Em relação aos recursos humanos, a Comissão tem apenas 2 juristas e 2 informáticos para dar cobertura a todo o território nacional. Quando falo dar cobertura, estou a falar a realização das auditorias, das inspeções de Santo Antão a Bravo, estou a falar das ações de sensibilização, que é um papel também atribuído à Comissão Nacional de Proteção de Dados, isso sem prejuízo de termos de ter técnicos capacitados. Daí a necessidade também da capacitação dos nossos técnicos para poderem prestar um serviço de qualidade, sobretudo em relação à realização das inspeções e das auditorias. Na mesma linha, avançou que os recursos financeiros disponibilizados à Comissão têm sido insuficientes, tendo em conta a necessidade das realizações das ações de sensibilização, auditorias e inspeções que a Comissão deve fazer em todas as ilhas e concelhos do país. Os recursos financeiros que têm sido disponibilizados à Comissão Nacional de Proteção de Dados têm mostrado assaz insuficiente. E
sobretudo se tomarmos em consideração a necessidade da realização das ações de sensibilizações, de auditorias, de inspeções que a Comissão deve fazer em todas as ilhas, em todos os concelhos do país. Daí que, além do aumento de recursos humanos, impõe-se também que se dê uma atenção especial aos recursos financeiros nos próximos tempos, para que a Comissão possa cumprir cabalmente as suas funções. Por outro lado, elegeu ainda a regulamentação das redes sociais como outro desafio para o país nos próximos tempos, tendo sublinhado que se trata de um problema transfronteiriço, onde um país sozinho dificilmente irá conseguir regularizar essa situação. Um outro desafio passa-se sobretudo pela regulamentação das redes sociais, mas isso não é um papel só de Cabo Verde. Cabo Verde deve participar na sua regulamentação, sobretudo através de instrumentos jurídicos internacionais, fazendo parte desses instrumentos, tendo em conta que estamos a falar de um problema que é transfronteiriço, ou seja, um país sozinho dificilmente irá regular essa situação. Tendo em conta que os ataques cibernéticos são inevitáveis e as novas tecnologias não evitem suficientemente os ataques, Faustino Varela defendeu que é necessário também formar os encarregados da proteção de dados. O presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados alertou ainda que a transformação digital que se pretende implementar em Cabo Verde acarreta riscos para a proteção de dados, sendo que em situações de ciberataques poderá haver casos de roubos de dados pessoais, de identidade e divulgação não autorizada dessas informações. Perante essa situação, afirmou que caberá também à Comissão sensibilizar sobretudo as identidades públicas que pretendem seguir este caminho da transformação digital para os comportamentos pouco adequados que possam levar a que o sistema informático venha a sofrer ataques cibernéticos. Segundo Faustino Varela, desde a instalação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, já foram emitidos 2.088 autorizações, 635 inspeções, 187 pareceres e registradas 113 queixas, números esses que, no seu entender, demonstram o emergir da cultura de proteção de dados na sociedade cabo-verdiana. Disse ainda que o número de queixas tem vindo a aumentar, sobretudo com casos de colocação de videovigilância por parte das entidades empregadoras, de vizinhos, e a Comissão tem recebido também queixas por dificuldades de acesso a dados clínicos. Passageiros que viajaram da Boa Vista para a cidade da Praia no navio Dona Tututa denunciam o desaparecimento de 2 maletas e um telemóvel dentro do recinto do cais do Porto da Praia na passada quinta-feira, por volta das 21h30. Os mesmos alegam falta de controle e de segurança dentro do recinto do cais e lamentam a situação generalizada em todas as escalas. Em entrevista ao jornal online A Nação, Manuel dos Santos, mais conhecido por Manuel, relatou que o desaparecimento das bagagens aconteceu por volta das 21h30, depois do navio Dona Tututa ter chegado ao cais da praia na passada quinta-feira. Portanto, o mesmo contou que o marido da sua sobrinha perdeu uma maleta com os seus pertences e um outro passageiro também passou pela mesma situação com a sua maleta, que tinha os seus documentos, inclusive os exames que trouxe à cidade da Praia,
para fazer uma tomografia computadorizada, alegando que o desaparecimento das maletas aconteceu por falta de controlo dentro do recinto do cais. Depois de dar conta do sumiço das suas bagagens, os 2 passageiros dizem ter abordado os responsáveis pela distribuição e não souberam responsabilizar-se pela perda. Manuel dos Santos acrescentou que, posteriormente, também contactou sem sucesso os seguranças e o agente da Polícia Nacional que encontravam no local. Os passageiros em causa lamentam a falta de controlo no cais do Porto da Praia, situação que dizem verificar em todas as escalas a nível das ilhas. O mesmo finaliza dizendo que as outras pessoas já passaram por isso anteriormente e nunca se fez nada, reforçando que deveria existir um controlo sério no momento de entrega das bagagens, pelo que há pessoas que querem tirar proveito da situação, roubando bagagens uns dos outros. E isto não é só no cais do Porto da Praia, finalizou o mesmo. O telemóvel perdido ronda os 30 mil escudos, enquanto que as malas, além do valor monetário, têm uma perda maior, nomeadamente os documentos pessoais e os resultados de análises para consultas na cidade da Praia de um dos passageiros. Momento agora para atualizarmos os status da Covid-19, para dizer que neste domingo Cabo Verde não registrou novos casos positivos de Covid, nem recuperados da doença em 6 amostras analisadas. Sendo assim, o país continua a contabilizar 5 casos ativos, 62.754 casos recuperados, 413 óbitos, para fazer um total de 63.227 casos positivos acumulados. Crioula News Política. Boa Vista já dispõe de uma unidade local para imigração que vai funcionar no edifício dos Serviços Sociais da Câmara Municipal, em Salrei, para apoiar os imigrantes através de um serviço de atendimento integrado. A unidade local para imigração foi inaugurada oficialmente na sexta-feira, na presença do Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, e do Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, e, na sequência, para a sua implementação, procedeu-se à assinatura de um protocolo entre aquele Ministério e a autarquia local. Para o Ministro, esta é a forma que o país tem que tratar os imigrantes no que diz respeito aos serviços que podem precisar desde a fronteira quando chegam no aeroporto, legalização na parte da polícia e serviços de imigração e fronteira nos acessos a empregos, a residência, a luz e água, saneamentos e todos os bens e serviços que precisam para relacionar com o serviço do Estado. O governante enalteceu o largo trabalho da alta autoridade para a imigração, que tem feito Cabo Verde olhar para fenómenos de imigração como um ativo, algo que mexe com a forma de ser, de estar dos cabo-verdianos e na cultura cabo-verdiana e até com a produtividade, sendo que conseguem relacionar com pessoas de várias origens e de vários países. Para Fernando Elísio Freire, constitui um ato de cidadania que marca toda a diferença quando se lida quando se lida bem com as diferenças, pelo que garantiu que o governo está empenhado em fazer de Cabo Verde mais inclusivo, que cada vez trata as pessoas bem e que cria condições para que todos que vivem no país estejam bem. Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, considerou que o protocolo reforça a necessidade de um trabalho que permite a criação de um quadro legal para estabelecer ou responsabilizar entidades no sentido de dar maior vazão e maior corpo àquilo que são comunidades imigradas na ilha e no país. Neste sentido, apelou ao Governo e ao Ministro e à Presidente da Alta Autoridade para a Imigração a fazer todo o esforço possível no sentido de implementar a unidade para dar vazão a este processo de migração que está a acontecer e que vai continuar a crescer. Recorda-se que uma piroga oriunda da Gâmbia, com 90 pessoas e 2 cadáveres, foi resgatada na costa da Boa Vista no dia 14 de janeiro. 12 horas e 15 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News, aqui você mantém informado.
88,5 FM. Crioula FM. Jabucus, aplicativo de Crioula FM. Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. A marca da qualidade. A marca do sucesso. Crioula News. Renovados votos de boa tarde. Momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O número de feridos no sismo que atingiu esta noite o norte do Irão, perto da cidade de Khoi, subiu para 800, quase o dobro das primeiras estimativas, mantendo-se em 3 as mortes registradas, segundo as autoridades locais. As primeiras informações do Centro Sismológico do Irão, divulgadas esta madrugada pelos mídias iranianos, indicavam que o sismo de 5,9 de magnitude, na escalada de Richter, junto à fronteira com a Turquia, causou 447 feridos, além das 3 mortes, informações atualizadas no balanço do governador da província. Nesta última contagem são também destacados os danos materiais causados pelo sismo, tanto na localidade como nas suas imediações, tendo sido afetadas pelo menos 70 cidades, das quais 26 necessitam de uma avaliação especial da coordenação de gestão de crise, segundo a agência oficial de notícias do país, a IRNA. Por sua vez, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho anunciou o início de uma operação de ajuda, cujo primeiro carregamento consiste em 1.400 pacotes de alimentos e 300 tendas de socorro, além da presença de 11 socorristas e voluntários para ajudar a população afetada. O sismo foi registrado a uma profundidade de 7 km, segundo o Centro Sismológico Iraniano em Teherão. O terremoto foi sentido em muitas regiões da província do Azerbaijão Ocidental, incluindo Tabriz e a província vizinha do Azerbaijão Oriental, conforme relatado pela agência iraniana IRNA. A cidade de Khoi fica perto da fronteira com a Turquia, razão pela qual a IRNA informou que o sismo poderá ter sido sentido também neste país, além do Iraque, América, República do Azerbaijão. Crioula News Desporto. Só para corrigir, Arménia e República do Azerbaijão. Portanto, o momento agora para desporto. A seleção feminina do Senegal venceu o congênere de Cabo Verde por 1-0 e conquistou o torneio da União das Federações Oeste-Africana. No jogo para a disputa do terceiro lugar, a seleção da Gâmbia venceu a Guiné-Bissau por 3-2. Para chegar à final, Cabo Verde venceu a seleção da Gâmbia por 2-1 no primeiro jogo das meias finais. Por seu lado, na outra semifinal, o Senegal goleou a Guiné-Bissau por 4-0. Na fase preliminar da competição, Cabo Verde ficou na primeira posição do grupo A, seguido da Guiné-Bissau com 3 pontos e Mauritânia sem qualquer ponto. Já o Senegal foi o vencedor do grupo B com 9 pontos, seguido da Gâmbia 6 pontos, Guiné-Conakry 3 pontos e Serra Leoa com 0 pontos. A prova regional aconteceu 20 de janeiro a 29 de fevereiro na Ilha do Sal. Os jogos dos oitavos da Taça Praia em futebol tiveram como surpresa a eliminação do Boa Vista, que perdeu este domingo com Eugênio Lima na segunda divisão por 3-2 nos pontapés de grande penalidade. Nos outros jogos desta eliminatória, que arrancou na sexta-feira 27, o Sporting da Praia eliminou a Fiorentina por 2-1. No sábado 28, que teve uma maratona de jogos, o Vila
Vila Nova venceu o Chadense por 2-0 e a Ribeira Grande goleou o Benfica por 4-2. Na parte da tarde, os Unidos do Norte bateram o São Felipe por 4-2 nas grandes penalidades após empates a uma bola durante os 90 minutos e a Académica da Praia deixou pelo caminho os Garridos, vencendo por 2-0. Os quartos de final da Taça Praia vão contar com 3 equipas da segunda divisão, sendo elas Vila Nova, Ribeira Grande e Eugênio Lima. A Taça do município da Praia, a segunda competição mais importante de Santiago Sul, conta com a participação das equipas do primeiro e segundo escalões. Na Ilha do Maio, a equipa do Figueirense aplicou uma goleada inédita este domingo ao Morreirense por 10 bolas sem respostas e com este resultado assume a liderança da prova com os mesmos pontos, ou seja, 3 pontos, que os da frente, mas soma mais golos marcados. Com este resultado, a equipa do Figueirense divide a liderança com os Unidos, a Barreirense e a Académica do Maio com 3 pontos e no fundo da tabela encontra-se a equipa do Morreirense. De referir que nesta jornada ficou isenta a equipa do Barreirense. Para a próxima jornada está agendada para sábado às 14 horas o jogo entre a Académica do Maio, Figueirense e no domingo vão subir ao relevado do Estado Municipal do Maio as equipas de 11 Unidos e Barreirense. Para finalizar, na Ilha do Fogo, o Juventus de Corral Grande derrotou no domingo no campo de São Lourenço o Brasilim por 2-0 em jogo da 5ª jornada do Campeonato Regional do primeiro escalão, mantendo a liderança isolada. O Juventus de Corral Grande, além de vencer o seu jogo, aproveitou a derrota de 2 dos principais candidatos, o União de São Lourenço e o Atlético dos Mosteiros. A formação da União de São Lourenço perdeu por 2-3 frente à formação da Juventude de São Filipe e o Atlético perdeu em casa no estádio Francisco José Rodrigues por 2-0 frente ao Parque Real do município de Santa Catarina. Para completar a jornada será realizado na próxima quarta-feira, 1 de fevereiro, o jogo entre as equipas do Atlântico e Luz Abril. Após a realização dos jogos da 5ª jornada, Juventus de Corral Grande lidera com 11 pontos, seguido de Juventude com 9 pontos, Parque Real com 7, Atlântico 6 pontos, menos um jogo, União de São Lourenço e Atlético dos Mosteiros com 5, Baixada e Luz Abril com 3 pontos e Brasilim com 0 pontos. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. Aumente o volume e ouça. Crioula FM. A rádio que você ouve, em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. A frequência máxima do sucesso.